A paz do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra do Senhor. E hoje, irmãos, o título, o tema que a gente trouxe é que o caminho, ele é difícil, mas no final vale a pena. E eu queria deixar em Josué, capítulo 2, do versículo 1 ao 22, eu vou estar fazendo a leitura da palavra de Deus, mas se você quiser abrir, fica à vontade. A palavra do Senhor fala assim: o título deste capítulo é Raabe e os espiões. Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Setim 2 espiões e lhes disse: Vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. Todavia, o rei de Jericó foi avisado. Alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou esta mensagem a Raabe: Mande embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar a terra toda. Mas a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu: É verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram. Corram atrás deles, talvez os alcance. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sobre os talos de linho que havia arrumado lá. Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar de passagem do Jordão. E logo que saíram, a porta foi trancada. Antes de os espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: Sei que o Senhor deu a vocês esta terra. Vocês não causaram um medo terrível. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os 2 reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês, todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Juram-me pelo Senhor que, assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai e de minha mãe, de meus irmãos e de minhas irmãs, e de tudo o que lhes pertence. Livre-nos da morte. A nossa vida pela de vocês. Os homens lhe garantiram: se você não contar o que estamos fazendo, nós atraremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der a terra. Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade. E lhes disse: Vão para aquela montanha, para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá por 3 dias, até que eles voltem. Depois poderão seguir o seu caminho. Os homens lhes disseram: Estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer. Se quando entrarmos na terra você não tiver amarrado este cordão vermelho na janela pela qual nos ajudou a descer, e se não tiver trazido para sua casa o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e toda a sua família, qualquer pessoa que sair da casa será responsável por sua própria morte. Nós seremos inocentes, mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com você, caso alguém toque nessa pessoa. E se você contar o que estamos fazendo, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer. Seja como vocês disseram, respondeu Raabe. Assim ela os despediu e eles partiram. Depois ela amarrou o cordão vermelho na janela. Quando partiram, foram para a montanha e ali ficaram 3 dias, até que os seus perseguidores regressassem. Estes os procuraram ao longo de todo o caminho e não os acharam. Irmãos, eu vou ler até o 22, mas a história em que o Senhor está nos ensinando essa noite, a história de Raabe é um grande ensinamento para cada um de nós. Porque mesmo ela sendo que ela era prostituta e tudo mais, a fé dela era
imensa perante a Deus. Porque mesmo que tudo ao redor, como ela disse, as pessoas tinham medo, entraram em terror pelo que o Senhor tinha feito, ela mesma foi fiel e ela foi sábia de deixar os dois homens ali, os dois espias, para que ela pudesse salvar ela e a família, porque Deus ele tinha um plano, ele tem um plano em cada um de nós, e a jornada não é fácil, assim como para ela não foi fácil, só que o final vale a pena. E continuando em Josué, mas capítulo 6, agora é o capítulo 6, do versículo 17 ao 25, que o Senhor nos ensina assim: a cidade, com tudo que nela existe, será consagrada ao Senhor para destruição. Somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espias que enviamos. Mas fiquem longe das coisas consagradas, não se aposem de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Toda a prata, todo o ouro, todos os utensílios de bronze e de ferro são sagrados e pertencem ao Senhor, e deverão ser levados para o seu tesouro. Quando soarem as trombetas, o povo gritou. Quando soaram as trombetas. Ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. Consagraram a cidade ao Senhor, destruindo ao fio da espada homens, mulheres, jovens, velhos, bois, ovelhas e jumentos, todos os seres vivos que nela havia. Josué disse aos dois homens que tinham espionado a terra: entrem na casa da prostituta e tirem-na de lá, com todos os seus parentes, conforme o juramento que fizeram a ela. Então os jovens que tinham espionado a terra entraram e trouxeram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os seus parentes. Tiraram de lá todos os da sua família e os deixaram no local fora do acampamento de Israel. Depois incendiaram a cidade inteira e tudo o que nela havia, mas entregaram a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro aos tesouros do santuário do Senhor. E Josué poupou a prostituta Raabe, a sua família e todos os seus pertences, pois ela escondeu os homens que Josué tinha enviado a Jericó como espiões. E Raabe vive entre os israelitas até hoje. Amém, irmãos? Você vê que a palavra do Senhor é maravilhosa. Essa história de Raabe é uma história que a gente tem que dar valor, a gente tem que analisar e aprender com ela. Porque ela foi uma mulher de fé, uma mulher sábia, que soube e entendeu que só Deus é o Senhor. Ela sabia que independentemente do que eles iam fazer ali naquela cidade, ela confiava no Senhor. E o Senhor, ele honrou a atitude dela, a fidelidade dela. Então, essa história de Raabe é uma história que a gente tem que analisar. A palavra de Deus, a gente tem que ter um tempo para analisar, para aprender com essas grandes bênçãos na palavra do Senhor. Queria deixar também, irmãos, em Hebreus, capítulo 11, do versículo 31. Aqui. Hebreus 11, 31, versículo só. A palavra do Senhor diz assim: pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Por isso que a nossa fidelidade a Deus, irmãos, ela gera recompensa. A nossa fidelidade ao Senhor, ela gera vida. Por isso, assim como Raabe, ela foi uma mulher fiel, uma mulher em que ela se dedicou a obedecer, a estar com Cristo, irmãos, ela vive. Então, nós temos que ter a nossa vida em Deus. Em Mateus, vou deixar em Mateus também, que são passagens da palavra do Senhor em que o Senhor nos ensina que a caminhada, ela não é fácil, mas vale a pena. Mateus capítulo 9, do versículo 20 ao 22. Diz assim a palavra do Senhor.
deixa eu achar aqui, 9:20 ao 22. Nisso, uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto, pois dizia a si mesma: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada, em Jesus Cristo. Voltando-se Jesus, a viu e disse: ânimo, filha, a sua fé a curou. E desde aquele instante a mulher ficou curada. Por isso, irmãos, nós temos que lutar, porque no final vale a pena. O Senhor está vendo a nossa luta, o Senhor está vendo que a caminhada ela não é simples, e o Senhor nos ensina que não seria realmente simples mesmo. É um caminho estreito, porque é um caminho difícil. Porque, irmãos, se dependesse da gente, nós desistiríamos fácil, mas com a graça e misericórdia do Senhor em nossas vidas, a gente chega até o final, a gente é levado por Deus, porque o Senhor é que nos dá força e nos carrega. Irmãos, queria deixar também em Marcos, capítulo 5, do versículo 25 ao 34. Fala assim: a quem tiver, mais lhe será dado. De quem não tiver, até que tem lhe será tirado. Deixa eu só ver se é Marcos mesmo. E a parábola da semente. Ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança semente sobre a terra, noite e dia, estando ele dormindo ou acordado. Opa, irmãos, peraí que eu tava lendo... Perdão que eu li errado aqui. Eu tava lendo 4, mas é Marcos 5. Marcos 5, do versículo 20 ao 22. Tô vendo que não... Mas, fala assim: então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou instantemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia, que é a mesma história. Você vê como o Senhor, ele nos mostra a mesma história, uma história de fé, uma história de fidelidade. Ela padecia muito sob o cuidado de vários médicos e gastava tudo que tinha, mas em vez de melhorar, ela piorava. Quando ouvia falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. E imediatamente cessou a sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor, e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Por isso, irmãos, ela não desistiu, assim como eu tinha lido em Mateus, a mesma história, só que em Marcos ele complementa mais. Por isso que a gente tem que ser fiel ao Senhor, nós temos que buscar mais a Deus, nós temos que entender que o nosso Deus, ele tudo pode, ele é todo poderoso. Então não importa o que nós estamos passando, só o Senhor pode dar o escape, só o Senhor pode nos guiar. Por isso, irmãos, vive para Deus, tenha uma vida com Cristo. E por último, que eu queria deixar para vocês, 1 Coríntios, capítulo 16, do versículo 13. O Senhor nos diz assim: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Irmãos, e façam tudo com amor, que aí eu já li o 14.
Por isso nós temos que entender que o nosso Deus ele nos ensina, seja vigilantes, nós temos que estar vigiando, nós temos que estar atentos a tudo que está acontecendo ao nosso redor. Nós temos que ser corajosos, assim como essa moça e como a Raabe foram corajosas, sabiam que no final valeria a pena. Por isso, irmãos, que não importa qual seja a sua história, qual seja aonde você está agora, Deus ele tem o caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então só o Senhor pode, irmão, só o Senhor pode todas as coisas. Por isso, vive para Deus. Se dedique ao Senhor. Entenda que só Deus ele pode reverter qualquer história. Amém, irmãos? Agora eu vou passar para minha irmã complementar a palavra do Senhor. Oi, gente, tudo bem? Então, continuando. O tema de hoje é o caminho é difícil, mas vai valer a pena. Então, para falar um pouco sobre esse assunto, eu separei para vocês o livro de Jonas. Ele está ali nos Pequenos Profetas, então eu vou ler Jonas 1 e o 2 e o 3 inteiro, tá? Para vocês entenderem o que Deus quer falar com a gente nesse momento. Então, livro de Jonas, capítulo 1. A vocação de Jonas, a sua fuga e o seu castigo. E veio a palavra do Senhor a Jonas, o filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarse, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamaram cada um ao seu Deus. Lançavam no mar as fazendas que levavam no navio, para aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormiu um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não perecemos. E dizia cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio esse mal. E lançaram a sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Naquele tempo eles tinham esse costume de lançar a sorte, né? Eles tinham ali as pedrinhas dele lá, e eles lançavam a sorte, e a sorte caiu sobre Jonas, né? Então lhe disseram: Declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhe disse: Eu sou hebreu, eu temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor. Por quê? Porque eles já ouviam a fama de Deus, né? Eles sabiam, conheciam a Deus. E lhes disseram: Por que fizeste tu isso? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe: Que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se eleva e engrossava cada vez mais. Se elevava e se engrossava cada vez mais, né? E Jonas, ele disse, né, para aqueles homens: Levanta-me e lança-me no mar, e o mar se aquietará. Olha isso que Jonas fala para os homens: Me joga no mar, que o mar vai ficar calmo, porque o culpado de tudo isso aí sou eu. Porque eu sei, por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Ele fala: me joga no mar, me joga no mar. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por lançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste com que te aprove. Então eles conheciam o Senhor, mesmo
Não sendo temente a Deus, eles conheciam o Senhor, o Deus dos céus. E eles oram, porque eles temeram de jogar Jonas. Porque eles sabiam que Deus é um Deus justo. Então eles falam assim, Senhor, que nós não pereçamos se a gente jogar esse homem aí, que esse sangue dele não venha sobre nós. Porque eles sabiam da fama de Deus, sabiam que era um Deus de justiça, né? E aí eles clamam ao Senhor. E levantaram Jonas e o lançaram no mar. E cessou o mar a sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Amém? Eu vou continuar, mas eu vou parar aqui para falar com vocês. Então aqui vocês veem o testemunho de Deus. Que essas pessoas, eles não eram tementes a Deus. Não eram. Eles não serviam ao Senhor. Mas eles conheciam o Senhor. Eles temiam ao Senhor. E tanto que eles oram a Deus. E quando eles jogam Jonas, para você ver, né? Que até nisso, olha como Deus é. Que até na desobediência de Jonas, da desobediência que eu falo assim, o medo de Jonas, de ir para Nínive, Deus usa essa situação para exaltar o nome dele. Porque aquelas pessoas incrédulas que tinham seus deuses dos seus países, eles reconheceram que Deus era o Deus Todo-Poderoso. Porque na hora que eles jogam Jonas, o mar ele se acalma, como se nada tivesse acontecido. O que eles fazem? Eles começam a adorar o Senhor. Eles reconhecem o Senhor e eles dão sacrifício, fazem votos. Eles creram no Senhor através do que aconteceu com Jonas, né? Agora no 2. Jonas no ventre da grande peixe, sua oração e o seu salvamento. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno eu gritei, e tu ouviste a minha voz, porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me secou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos, mas todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, dos ferrolhos da terra. Correram-se sobre mim para sempre, mas tu, Senhor, livraste a minha vida da perdição. Ó Senhor meu Deus, quando desfalecia em minha alma, eu me lembrei do Senhor e entrou em ti a minha oração no templo da tua santidade. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifícios com voz de agradecimento. O que votei, pagarei, do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra. Porque aqui, irmãos, vocês já devem ter ouvido, né? Se você nunca foi, se você ainda não é um cristão, se você está ouvindo agora essa passagem de Jonas, que é uma passagem muito conhecida, todos já devem ter ouvido falar. Jonas, ele ficou 3 dias na barriga do peixe, 3 dias e 3 noites, e muitos falam que ele ficou no próprio inferno. Jonas, ele relata aqui, que aqui você vê que é a oração de Jonas. Ele desce até o inferno, ele está dentro de um peixe, provavelmente é uma baleia, um peixe gigante, que engoliu ele. Ele estava ali nas entranhas do peixe, não tinha como ele sobreviver sem oxigênio, sem nada, praticamente no inferno, esquecido lá. E ele orou, ele se arrependeu, porque Jonas, como vocês já ouviram falar, Jonas, se vocês lerem o Novo Testamento, Jonas, ele foi um grande pregador. Ele foi um dos maiores pregadores e o maior que Jonas é Jesus.
em segundo é Jonas. Eu penso assim, irmãos. Muitos falam que Jonas ele foi desobediente e tudo mais. Só que Jonas, ele temeu. Jonas, ele estava com medo de Nínive. Porque se vocês lerem a história de Jonas, se vocês pesquisarem sobre o povo de Nínive, era um povo cruel. Era um povo que ele não tinha um pingo de amor. Ele pegava e destroçava as pessoas. Eles não tinham dó, não. Nem piedade. Quando Deus chega a Jonas e fala, Jonas, você vai ter que ir lá e falar para esse povo se arrepender. Você vai ter que ir lá e dar uma dura nesse povo. Jonas fala assim, meu Deus, se eu for lá, eles vão acabar com a minha raça, eles vão me matar, me esquartejar, arrancar minha pele vivo. Porque eles eram um povo cruel. E Jonas, ele fica temeroso. O que ele faz? Ele foge. Ele foge. Tipo, eu não vou, não quero morrer. Sabe? Eu não quero morrer, Senhor. Eu fugi. Só que não. Porque Deus, ele tinha um propósito na vida de Jonas. Não, Jonas, eu não quero outra pessoa. Certeza que Jonas falou assim, Deus, tem tantas outras pessoas aí pro Senhor usar? O Senhor vai usar eu? Né? Não, Senhor, usa outras pessoas. Não, Jonas, é você. Eu escolho você. Você vai fazer isso, é você. E mesmo Jonas, né, ele tá ali, ele fugiu da presença de Deus, que ele sabe que não tem como você fugir, porque Deus é onipotente, onisciente, onipresente, ele sabe, ele sabia. Mesmo assim, ó, do começo até o fim, ele foi lá no barco, foi jogado, ele falou assim, não, eu sei que a culpa é minha, eu sei, eu tô com medo, Senhor, eu sei, pode me jogar. E mesmo assim, essas pessoas incrédulas, elas começaram a crer no Senhor. Através da vida de Jonas, sendo jogado lá. Ele falou, não, eu sei, a culpa é minha, eu tive medo, eu fugi mesmo, eu fugi. Pode me jogar, me lança. Porque, né, me lança, me joga no mar que eu vou morrer. Não, você não vai morrer, Jonas. Você tá achando que você vai morrer? Você não vai. Você vai cumprir o que eu tô mandando você cumprir. Entendeu, irmãos? O Deus, ele fala para nós hoje, você não vai morrer. Você vai cumprir o que eu escrevi na sua vida para se cumprir. Mesmo que esteja difícil, mesmo que você tenha medo. Mesmo que você tenha medo, mesmo que aquilo tá difícil, você fala, Senhor, por que eu tenho que passar por isso? Porque você tem que passar. E acabou. É você. Não é o fulano, não é o ciclano, eu vou usar você. Você, já tá escrito, você. Entendeu? E mesmo assim, é difícil, Jonas sabia que esse povo era cruel, que podia pegar ele, esquartejar ele, arrancar a pele dele vivo. Ele sabia. Por isso que ele fugiu. Aí lá no peixe, no inferno, ele falou, Deus, agora eu vejo, não, eu vou ter que pagar. O que eu nasci para fazer, eu vou fazer. Seja o que for. Mas me ajuda. E Deus ajuda, irmãos. Deus ajuda. Depois que ele orou, olha essa oração linda que Jonas fala para Deus. Olha que coisa mais linda que ele fala. Que ele fala que ele achava que ele não estava mais, que Deus já tinha arriscado ele. Pronto, vai morrer, você que se vira. Não, meu irmão. Deus, ele nos escolheu, ele nos ama. Ele tem um propósito na nossa vida. E mesmo que a gente ache, às vezes, que a gente está cortado dos olhos do Senhor, que o Senhor não está mais nos vendo, é mentira, porque Deus está vendo. Deus, ele está vendo até onde a gente pode ir. Deus, ele está vendo até onde a gente vai. Deus está vendo a nossa atitude, nosso jeito de agir, nosso jeito de falar, a nossa maneira de ser. Deus está vendo, irmãos. Ele está vendo, é a hora que Deus tiver para te honrar, ele vai. Na hora que ele tiver que usar você, ele vai. Porque todo mundo tem um caminho nessa vida. Em todos os profetas que você lê, nada na vida deles foi fato. Isaías, Jeremias, Obadias, Ezequiel, vai ler o fim. Os apóstolos, o apóstolo Paulo. Vai ler. É lindo, irmãos. É lindo mesmo. A gente vê às vezes as pessoas dizendo, nossa, é lindo. Queria tanto aquilo lá. Vai pagar o preço, irmãos. Tem que pagar o preço. E o preço
Não é fácil. Mas se Deus colocou aquilo na sua vida, irmão, não há nada, nem você mesmo vai impedir o agir de Deus. Nem você. Nem o que você quer. Eu sei, às vezes é difícil. Às vezes a gente pergunta assim, por quê? Por que eu? Por que você, irmãos? Acabou. Entendeu? E é isso que Deus mostrou para Jonas. Jonas, é você, acabou. Meu amigo. É você, acabou, eu tô vendo. Eu tô te vendo. Eu tô te ouvindo. E agora, para encerrar o capítulo de Jonas e seguir para frente, eu vou ler o 3, para encerrar aqui o Jonas, né? Que eu vou ler Jonas, ele prega em Nínive, os arrependimentos dos ninivitas. Vamos lá, capítulo 3, Jonas. E veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, prega contra ela a pregação que eu te disse. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia. E pregava e dizia: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus, proclamaram um jejum, vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono, tirou de si os seus vestidos, cobriu-se de saco, assentou-se sobre as cinzas, e fez uma proclamação, que se divulgou em Nínive, por mandato do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homem, nem animal, nem boi, nem ovelha, porém coisa alguma, nem lhe dê pasto, e nem bebam água. Até os animais não beberam e não comeram. Mas os homens e os animais estarão cobertos de saco, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho, da violência que há na sua mão. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará o seu furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram dos seus maus caminhos, e Deus se arrependeu do mal que tinha lhe dito que faria, e não fez. Uma cidade, irmãos, que, tipo assim, para você acabar o fim da cidade, era 3 dias, andando, de a pé. 3 dias, Jonas, ele pregou para esse povo mau, para esse povo terrível. E o que aconteceu com ele? Eles se arrependeram, irmãos. Isso aqui é a obra de Deus na vida de Jonas. Eles se arrependeram, todos eles se arrependeram, desde o maior até o menor, desde o velho até a criança. Eles se arrependeram, irmãos. Eles se arrependeram, irmãos. Essa cidade, que não se fala o número de habitantes, por isso se fala que Jonas foi um dos maiores pregadores. Imagine quantas milhões de pessoas não tinha essa cidade. Todos foram salvos por Cristo Jesus, pela pregação da vida de Jonas, porque Deus tinha uma obra na vida de Jonas. Não era na vida do fulano, não era na vida do ciclano, era na vida de Jonas. Era na vida de Jonas, irmãos. Era ele, e acabou. O que Deus tem para nós é para nós e acabou. O que temos que passar é o que temos que passar e acabou. Entendeu, irmãos? Cada nós temos que pegar a nossa cruz, temos que seguir a esse Cristo. Porque é através dele que nós vamos ser usados pelo Espírito Santo de Deus para salvar vidas, irmãos. É essa geração, irmãos. Não é a geração que vai vir. Irmãos, é essa. Acorda, irmãos. Deus quer usar a sua vida nesse momento. Deus quer usar a sua vida. Vai valer a pena. Valeu a pena para Jonas? Valeu, irmãos. Às vezes a gente fala assim, nossa, olha como é Jonas. A gente é assim igual. Vai lá falar com aquela pessoa lá. Ah, Deus. Vai lá. Não é essa pessoa que te magoa? Não é essa pessoa que te humilha? Vai lá. Vai lá. Ah, essa pessoa não... Irmãos, é isso. Nós somos iguais.
E Jonas foi um dos maiores pregadores, o primeiro foi Jesus. Se você ler mais, você vai ver. Jonas, ele ficou com medo. Isso é normal. Nós somos seres humanos. Nós falhamos sim. Mas nós temos que prosseguir. Como diz Paulo, não somos daqueles que retrocedem, mas que prosseguem. Aquele que põe a mão no arado não aceita voltar para trás, irmão. Aquele que volta, ele não tem nada de Cristo. Aquele que crê em Deus e que se prontifica a ser um soldado do Senhor, procura apresentar-te a Deus aprovado, ele não volta para trás e ele não vai voltar com as mãos vazias. Porque o nosso galardão, ele não está aqui, irmãos. Às vezes a gente pensa, a gente não é reconhecido, a gente faz como disse Isaías, vã, inutilmente trabalho eu, debalde, mas eu sei que meu galardão está em Cristo. A gente acha que a gente faz as coisas que, irmãos, Deus está vendo, não importa se as pessoas não enxergam o nosso valor. Deus enxerga, não importa, Deus está vendo, é você que Ele quer, não outra pessoa, é você. E para continuar, porque senão vai ficar longo, eu queria deixar com vocês Atos 2. É um versículo também que todo mundo já ouviu falar. Tem até música de Atos 2, porque é maravilhoso, que é a descida do Espírito Santo, né? É a descida do Espírito Santo, mas a questão aqui que eu vou deixar para vocês é outra. Vamos lá, Atos 2. Eu vou ler inteiro o Atos 2. Vamos lá, a descida do Espírito Santo. E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como a de fogo, o quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, todas as nações que estavam debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão que estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que? Não são galileus todos estes homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos? Partos, medos, elamitas, e os quais habitavam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, da parte da Líbia, junto de Cirene, e forasteiros romanos, todos os judeus como prosélitos, e cretenses, árabes, todos temos ouvidos na nossa própria língua falar com grandeza de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: que quer isto dizer? E outros zombavam, dizendo: estão cheios de mosto. Olha como que é as coisas, né? Olha como as coisas do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele desceu sobre eles nesse dia de Pentecoste. E eles falavam línguas que eles nunca ouviram falar. As pessoas ficavam pasmadas, porque como galileus, eles não sabem a nossa língua. Como eles estão falando de Deus na nossa língua? Isso só pode ser obra do Senhor. E aquelas pessoas que não têm o Espírito Santo de Deus, não foram chamadas, não entende, irmãos? Aqueles que não são chamados por Deus, não entendem o agir do Espírito Santo de Deus. Aqueles que não são nascidos do Espírito, como diz no vídeo passado, não entendem nada de Espírito. Eles zombavam, falando: eles estão bêbados. Eles estão bêbados. Continuando, 14, o discurso de Pedro no dia de Pentecoste, aqui chegou. Pedro, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhe: varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vos pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz de Deus,
que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos, e também do espírito derramarei sobre os meus servos, as minhas servas naquele dia, e profetizarão, e farei aparecer prodígios em cima do céu, sinais debaixo da terra, sangue, fogo, vapor, fumaça. O sol se converterá em trevas, aqui ele está falando do dia da vinda de Jesus, a lua em sangue, antes que chegar o grande e glorioso dia do nosso Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai essas palavras. A Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus, entre vós, com maravilhas, prodígios, sinais que Deus por ele fez, no meio de vós, como vós mesmos bem sabes. E este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, por Deus, tomando-vos e crucificaste e mataste pela mão do injustos, o qual Deus ressuscitou, solta as ânsias das mortes, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele disse, Davi sempre via diante de mim o Senhor, porque esta está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixarei a minha alma no Hades, que é o inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me enchera de júbilo. Varões irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto do seu lombo, segundo a sua carne, levantaria a Cristo para o assentar sobre o seu trono. Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, no Hades, nem a sua carne viu a corrupção, o pecado. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido o Pai, a promessa do Espírito Santo derramou isto, que foi agora visto e ouvido, foi agora que vocês viram e ouviram, porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse o Senhor, disse Deus ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelos dos teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a este Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez o Senhor e Cristo. Olha o que Pedro fala para essas pessoas, irmãos. E para continuar no 37, as primeiras conversões, olha isso. E ouvindo estes isso, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? Eles se constrangeram em seu coração. E disse-lhe Pedro: arrepende-vos, cada um de vós, e seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados. Receberei o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, os vossos filhos e a todos os que estão de longe, e tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras se testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa, de sorte que foram batizados e que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, irmãos, 3.000 almas, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, da oração, e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas de sinais havia pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades, fazendas, repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseveraram unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam junto com alegria, singeleza de coração, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo, e todo dia
acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar. Irmãos, aqui eu queria falar disso, irmãos, da trajetória dos apóstolos, quando isso aqui, né, a gente já leu Mateus, Marcos, tal, Lucas, sabe que Jesus ele foi crucificado, ele teve a sua passagem e ele ressuscitou. Aqui eles estavam esperando a promessa do Senhor, porque Deus ele falou para eles, Jesus ele falou para os apóstolos, ele falou assim, eu vou, mas eu não deixarei órfãos, eu voltarei, eu vou, mas eu mandarei o Consolador, eu mandarei o Espírito da verdade. E eles estavam ali, né, em Jerusalém, esperando a promessa do Senhor, esperando o derramamento do Espírito Santo, irmãos. Porque o que nós temos hoje é o Espírito Santo de Deus. Ele veio no dia de Pentecostes, ele veio e ele está em nós. Ele habita em nós, irmãos. E o que aconteceu ali? As pessoas, elas começaram a zombar deles. Falando assim, esses caras estão bêbados, o que eles estão fazendo? Olha como que é as coisas, como que é, irmãos. Às vezes a nossa vida é assim. Mas Pedro, ele chega, cheio do Espírito Santo de Deus, fala assim, irmãos, eles não estão nada bêbados, vocês não estão entendendo. Isso é Deus, é o Espírito Santo de Deus. Ele começa a falar de Jesus, porque ele está cheio do Espírito Santo de Deus. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, nós falamos de Deus, nós testificamos do Senhor, nós falamos das promessas do Senhor. E o que aconteceu? Deus moveu o coração dessas pessoas, elas foram salvas, elas se arrependeram, 3.000 almas, e isso acrescentava. Você vê no final do Atos 2 que eles viviam em comunhão, irmãos, eles viviam em amor, eles estavam em único Espírito, o Espírito Santo, em comum Espírito, uma só mente, um só Espírito, irmãos. Isso é que é igreja, irmãos. É uma só mente, um só Espírito. E Deus agia no meio deles. Agora eu queria ler com vocês Atos 6. Só vou ler do 8 ao 15. Aqui eu vou falar sobre Estevão. Sobre um grande servo de Deus. Eu acho que também vocês já devem ter ouvido falar sobre Estevão, né? E quem nunca ouviu falar sobre Estevão vai ouvir agora o testemunho da vida de Estevão. E dá graças a Deus pela sua vida e pelo que o Senhor tem na sua vida. Porque cada um, ele tem a sua cruz, irmão. Estevão, ele pegou a sua cruz e ele seguiu a Cristo. Então vamos lá, Atos 6, do 8 ao 16, o 15. Estevão, o primeiro mártir. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamados de libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram de Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram os homens para que dissessem: ouvimos-los proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciões, os escribas, e, investindo contra ele, o arrebataram e levaram ao conselho. E apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem, ele não cessa de proferir palavras blasfêmias contra este santo lugar e a lei, porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos os que estavam assentados no conselho fixaram os olhos nele e viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Olha isso, irmãos. Eles não entendiam como Estevão estava fazendo tudo aquilo lá. Porque Estevão, ele era, vamos dizer, ele era um analfabeto. Ele não tinha essa instrução. E ele falava com toda a sabedoria e o espírito. E quando eles olharam para Estevão, eles não viam Estevão. Eles viam a face de um anjo, porque o Espírito de Deus estava em Estevão. Não era Estevão que falava, era o Espírito Santo que falava na boca de Estevão. Para continuar, a gente lê a história dele, Atos 7, continuando. E disse o sumo sacerdote:
Porventura é este assim? E ele disse: varões, irmãos e pais, ouve. O Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E disse-lhe: sai da tua terra e dentre a tua parentela e dirige-te à terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para essa terra em que habitais agora. E não lhe deu nela herança, nem ainda o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus assim, que a sua descendência seria peregrina em terra alheia, e a sujeitariam à escravidão, e a maltratariam por 400 anos. Se você ler no Velho Testamento lá no começo sobre a história de Abraão, você vai entender sobre isso aqui. Que Deus ele faz a promessa a Abraão. E ele revela a Abraão o que ia acontecer com o povo de Deus por 400 anos no Egito. E Abraão não viu isso acontecer. Isso aconteceu 400 anos antes dele. Ia acontecer 400 anos depois dele. Depois dele. Voltando, 7. E eu julgarei a nação que os tiver escravizado, diz Deus. E depois disso sairão e me servirão neste lugar. E deu-lhe o pacto da circuncisão. Aqui fala da saída do povo do Egito, né, para a terra prometida. Assim gerou a Isaque e o circuncidou ao 8º dia. Isaque é Jacó, e Jacó aos 12 patriarcas, 12 filhos dele. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito, mas Deus era com ele, livrou de toda a sua tribulação, e lhe deu graça, sabedoria ante Faraó, o rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Sobreveio então a todos os pais do Egito e de Canaã fome, grande tribulação, e o nosso pai não achavam alimentos. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou ali nosso pai a primeira vez, e na segunda vez foi José conhecido por seus irmãos, a sua linhagem foi manifesta a Faraó. E José mandou chamar o seu pai Jacó e a toda a sua parentela, que era de 75 almas, olha. E Jacó desceu ao Egito e morreu, e ele e nossos pais. E foram transportados para Siquém e depositados na sepultura de Abraão, comprada por certa soma de dinheiro aos filhos de Amor, o pai de Siquém. Aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou outro rei que não conhecia José. Esse usava de astúcia contra as nossas linhagens, maltratou os nossos pais a ponto de os fazer injetar as suas crianças para que não se multiplicassem. Aqui está falando que ele faz uma lei que todo o filho homem que nascesse era para ser morto. Era para ser morto. Neste tempo nasceu Moisés, que se vocês forem no Velho Testamento, vocês vão entender a história de Moisés. E era muito formoso, e foi criado 3 meses em casa de seu pai. E sendo injetado, tornou-a a filha de Faraó, criou como seu filho. Moisés foi instruído de toda a ciência dos egípcios e era poderoso em sua palavra e obras. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. E vendo maltratando um deles, defendeu em vigor e ofendido, matando o Egito. E ele cuidava de seus irmãos seus irmãos entenderiam que Deus lhe havia de dar a liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. E no dia seguinte pelejaram eles, foi por eles visto e quis levá-los à paz, dizendo: varões, sois irmãos, por que vos agravais uns aos outros? E o que ofendia o seu próximo o repeliu, dizendo: que te constituíste príncipe e juiz sobre nós? Queres tu matar-me, como ontem mataste o egípcio? Olha isso. Ele foi defender o seu povo e eles ainda estavam assim: você quer o quê, cara? Você matou o egípcio, quer me matar também, né? E a esta palavra fugiu Moisés e esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. E completados os 40 anos, apareceu-lhe um anjo do Senhor no deserto, no Monte Sinai,
numa chama de fogo de um sarçal. Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão e, aproximando-se para observar, foi-lhe dirigir a voz ao Senhor, dizendo: Eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar, e disse-lhe o Senhor: Tira as albarcas dos teus pés, porque o lugar que estás é terra santa. Tendo visto atentamente as aflições do meu povo que está no Egito, e ouvi os seus gemidos, desci a livrá-los. Agora, pois, vem, enviar-te-ei ao Egito. E este Moisés, a qual haviam negado, dizendo: Quem te constituísse príncipe e juiz? E este enviou Deus como príncipe e libertador, pela mão do anjo que lhe aparecera no sarçal. Foi este que conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, no mar vermelho e no deserto por 40 anos, irmãos. Se vocês lerem lá, vocês vão saber tudo isso aqui. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: O Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu, e a ele ouvireis. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu a palavra de vida para nos dar. Ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes rejeitaram, e em seu coração se tornaram ao Egito, dizendo Arão: Faz-nos deuses que vão diante de nós, porque este Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E naquele dia fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício a ídolos e se alegraram nas obras de suas mãos. Olha isso, irmãos, a ingratidão do povo. Mas Deus se afastou e os abandonou, a que servissem ao exército dos céus, como está escrito no livro dos profetas: Porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Antes tomaste os tabernáculos de Moloque e as estrelas de vossos deuses Renfã, figuras que vos fizeste para adorar, transportar-vos-ei, pois, para além da Babilônia. Aqui, se vocês forem ler em Jeremias e Isaías, vocês vão entender que o povo de Deus, além de adorar outros deuses, eles ainda sacrificavam seus filhos e suas filhas ao demônio Moloque. Passavam ao fogo. Isso é abominação aos olhos do Senhor. Isso é abominação, irmãos. Ele falou assim: eu pedi isso para vocês, vocês estão fora da casinha. O que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo? Eles preferiram servir esses deuses que não são deuses, não são nada, a servir ao Deus que eles mesmos viram no Egito, irmãos. Que eles mesmos viram no deserto, onde descia o maná, onde Deus era o fogo de dia, era fogo de noite e nuvem de dia. Voltando a 44. Estava entre nossos pais no deserto, no tabernáculo do testemunho, como ordenara aquele que disse a Moisés que fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual nosso pai, recebendo-o também, o levaram com Josué, quando entraram em posse das nações de Deus, e lançou fora da presença de nossos pais até o dia de Davi, que achou graça diante de Deus, pediu que pudesse achar tabernáculo para Deus em Jacó, que é Davi. Ele queria fazer uma casa para Deus, mas Deus não permitiu e disse que Salomão faria, né? E no 47, Salomão lhe edificou a casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta: o céu é o meu trono, a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, o qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas essas coisas? Homens de dura servir, incircuncisos de coração, de ouvido, vós sempre resistiu ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais, o qual dos profetas não perseguiram vossos pais, até matarem os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vos agora foste traidores e homicidas, vós que recebeste a lei por ordenação dos anjos e não os guardastes. E ouvindo eles isso, enfureceram-se em seu coração, rangeram os seus dentes contra ele, contra Estevão. Mas ele estava cheio do Espírito Santo, fixando seus olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus.
e disse: Eis que eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus. Mas eles gritavam com grande voz, taparam seus ouvidos e arremetaram unanimemente contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas depuseram dos seus vestidos aos pés de um mancebo chamado Saulo. Aí entra Saulo na história, né? Que mais pra frente vai se tornar Paulo. E apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhe impute esse pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Irmãos, queria colocar, é longa a história de Estevão, mas para vocês entenderem quem era Estevão. Estevão era um homem simples, irmãos. Por isso que eles não entendiam como Estevão falava aquelas coisas. Porque a sabedoria, ela vinha de Deus. Às vezes, irmãos, a gente acha incapaz. A gente acha que a gente não é nada. Mas a gente realmente não é nada mesmo. Mas com Deus a gente tem tudo. Com Deus a gente é tudo. Sem Deus a gente realmente não é nada. Com Deus a gente é tudo. E mesmo assim, mesmo sendo morto, mesmo sendo apedrejado, aquelas pedras batendo na cabeça dele, batendo no corpo dele, quebrando o osso dele, mesmo assim ele falou: Deus, não impute esse pecado. Deus, eles não sabem o que eles estão fazendo. Eles são ignorantes, eles não são ignorantes na fé. Eles não conseguem enxergar a glória do Senhor. Irmãos, para vocês saberem que a caminhada não é fácil. Para ninguém, irmãos. Aqui é a história de Estevão. A história de Estevão. Que ele fala de tudo que Deus fez, de tudo que as pessoas fizeram, o povo de Deus fez contra Deus, mas mesmo assim Deus, ele é um Deus misericordioso, ele é um Deus fiel, irmãos. Ele é um Deus que tudo pode. Para encerrar, eu vou ler Apocalipse 21, que eu particularmente amo. É só para vocês entenderem o que nos espera, irmãos, depois dessa vida. O que nos espera, o que nos aguarda. Apocalipse 21, vamos lá. É o novo céu e a nova terra. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. E eu, João, eu vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo. E o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que está sentado sobre o trono disse: Eis que eu faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte de águas vivas. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, ele será o meu filho. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, abomináveis, homicidas, fornicadores, feiticeiros, idólatras, todos mentirosos, a sua parte será no lago que arde como fogo de enxofre, que é a segunda morte, irmãos. Segunda morte. Então, não se engane que eu já ouvi muitos falarem sobre isso. Não existe segunda chance no arrebatamento, irmãos. É uma só. Deus, ele vai vir, vai buscar a sua igreja. E aqueles que ficarem vão para a segunda morte. Porque não existe, irmãos. A gente tem que fazer as coisas em vida enquanto é tempo. Enquanto Deus nos chama para fazer, irmãos. A nova Jerusalém. E veio um dos 7 anjos e tinha 7 taças cheias das últimas 7 pragas. E falou comigo dizendo: Vem, mostra-te-ei a esposa, a mulher do cordeiro, que é a igreja, irmãos, somos nós.
E levou-me em espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que Deus descia dos céus e tinha a glória de Deus. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, com a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro, com 12 portas, e nas portas 12 anjos, os nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Da banda do Levante, tinha 3 portas, da banda do Norte 3 portas, da banda do Sul 3 portas, da banda do Poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e nelas o nome das 12 apóstolos dos cordeiros. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, as suas portas e muros. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto de uma largura, e mediu a cidade, uma cana, até 12.000 estádios. 12.000 estádios, tá ouvindo, irmãos? E o seu comprimento, largura e altura eram iguais, 12.000 estádios. E mediu o seu muro 144 covados, conforme a medida do homem, que é a de um anjo. A fábrica dos seus muros era de jaspe, a sua cidade de ouro puro, semelhante ao vidro puro. E os seus fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa. Imagina, irmãos, o primeiro fundamento era de jaspe, o segundo de safira, o terceiro calcedônia e o quarto de esmeralda, o quinto sardônio, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o 10º crisópraso, um 10º jacinto e um 10º ametista. As 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas eram pérolas. A praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, o Cordeiro. E a cidade não necessitava de sol, nem de lua, para que nela resplandecesse, porque a glória de Deus a tem iluminado. O Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão na luz. Os reis da terra trarão para ela sua glória e honra. As suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão glória e honra das nações, e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominações e mentiras, mas só o que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Amém, irmãos? É só para... Eu quis trazer Apocalipse 21 só para vocês ter uma ideia de como será a nossa vida com Cristo na Nova Jerusalém, irmãos. Aqueles que foram fiéis até o fim, que forem fiéis até o fim, receberão a coroa da vida, né? Seja era para a vida, seja era para a morte, né? Mas que possamos andar com Deus, irmãos. É isso que eu queria deixar com vocês. Realmente, o caminho, ele é difícil, irmãos. Ele é difícil, mas ele vale a pena, irmãos. Porque o que tem guardado, o que Deus tem para nós, nenhum olho viu, nenhuma mente imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que creem. Então creia nesse Deus, declare que Ele é o seu único suficiente Salvador e deixa Deus te usar, irmãos. Deixa Deus te usar. Amém? Amém, irmãos. Depois desse vídeo a gente vai estar louvando. Se vocês quiserem, irmãos, estejam mais esse minutinho com a gente. E até o próximo vídeo. Que Deus abençoe vocês. Amém?